Bom dia, hoje é quinta-feira, 13 de abril de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Vendas no varejo crescem em janeiro com destaque para roupas e calçados. WhatsApp lança opção de pagamentos por meio do aplicativo. Serviço aprovado pelo Banco Central começa a valer em 3 meses. E empresários da indústria de base cobram do governo investimento na infraestrutura do país. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. As vendas no comércio varejista no país cresceram 3,8% de dezembro para janeiro, registrando a maior variação para o mês em 23 anos. Em relação a janeiro de 2022, o aumento foi de 2,6%. A alta alcançou 7 dos 8 grupos pesquisados e o destaque foi para o setor de tecidos, vestuário e calçados, que cresceu 27,9% após 4 meses de queda. A única redução foi registrada no grupo que reúne artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Os dados são da pesquisa mensal do comércio e foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Empresários da indústria de base e infraestrutura se reuniram para cobrar do governo investimentos no país. Um estudo da Fiesp aponta redução de 0,5% da atividade industrial no Brasil para este ano. Os 600 participantes que vieram ao fórum trouxeram à tona questões relacionadas à reindustrialização do Brasil. Eles cobram do governo investimentos na infraestrutura do país. Na abertura, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, garantiu que esses investimentos serão feitos através do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que terá recursos também da iniciativa privada. O governo vai lançar um grande programa de infraestrutura, um grande programa de desenvolvimento, e com investimento público e privado, concessões e PPPs. O vice-presidente também destacou o esforço na redução da inflação no Brasil, o que, segundo ele, vai auxiliar no desenvolvimento industrial e econômico do país. Então, a queda da inflação, ela é muito importante. E aí ela ajudará na política monetária, que é a redução do custo do dinheiro, porque esse é um fator fundamental para a atividade econômica. O que eu sinto aqui na Abdib, que é a indústria de base, a infraestrutura de máquinas, né, a indústria das indústrias, é otimismo. Há um otimismo de que nós vamos ter a reforma tributária, aqui elogiada por todos, simplifica, traz eficiência econômica. O André Clark preside a instituição, foi muito feliz em destacar a importância da reforma tributária. Acho que ela pode andar mais depressa do que a gente imagina. A ancoragem fiscal também super bem recebida, porque ela traz responsabilidade fiscal, redução da curva da dívida, compromisso com o superávit primário e permite investimento. Um estudo feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo prevê redução de 0,5% da atividade industrial no Brasil em 2023. Queda que preocupa o setor, que entre 1980 e 2020, ou seja, 40 anos, acumulou crescimento de apenas 20%. Até 2021, a economia gerada pela indústria representava 11,3% do Produto Interno Bruto, o PIB. Para esse ano, a expectativa é que esse valor fique próximo de 11%. Durante o fórum, o presidente do Conselho da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, André Clark, reforçou o papel da indústria no cenário mundial e os danos causados pela pandemia. A busca pela reindustrialização está acontecendo no mundo todo. Tanto a Covid quanto a guerra na Europa, quanto essa polarização geopolítica que ocorre no planeta, faz com que todos os países, também o Brasil,
busquem a segurança no abastecimento de suas cadeias produtivas. É verdade para os alimentos, é verdade para a energia, é verdade para a tecnologia da informação, os softwares, os chips. A gente estava com linhas produtivas de carros, fábricas inteiras paradas por falta de chips. Nesse contexto, o mundo percebe que essa diversificação e a segurança do abastecimento de cadeias de valor essenciais e estratégicas para os países representam segurança. Já o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviço, Wallace Moreira, destacou os projetos desenvolvidos para micro e pequenas empresas, com o objetivo de reverter a queda no setor de produção. O CNDI terá representatividade das pequenas, médias e microempresas para propor instrumentos ou linhas de políticas industriais para seu fortalecimento. Para além de outras dessas medidas, tem o BNDES também, que tem se preocupado. O BNDES é o banco que está vinculado ao MDIC e o vice-presidente e ministro, juntamente com o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, tem se preocupado em construir linhas de crédito também para fomentar e fortalecer as pequenas e médias e microempresas do país. Durante os debates, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou que o governo federal tem recursos para investir na infraestrutura do Brasil e garantiu que a economia do país está em desenvolvimento. Temos muita ansiedade de poder fazer as coisas funcionarem. A economia vai funcionar. Vocês estão vendo os resultados, eles vão ser rápidos. O problema é a gente ter condição, não adianta a gente ter mais recurso se depois não souber usar o recurso, não puder conseguir gastar o recurso. Nós temos essas condições, vamos ter os recursos e nós queremos com vocês que vocês nos ajudem a gastá-lo. A fabricante de eletrodomésticos chinesa Midea lançou nesta quarta-feira a pedra fundamental de uma fábrica de refrigeradores na cidade mineira de Pouso Alegre. Serão investidos mais de 600 milhões de reais na unidade, que deve começar a operar em julho de 2024. E no próximo bloco, as ideias que circulam na Feira de Alimentos e Bebidas Ano Food. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. Vem aí mais uma facilidade para os empreendedores receberem o dinheiro das vendas. O WhatsApp lançou uma opção de pagamentos para lojistas por meio do aplicativo. A autorização já foi dada pelo Banco Central, mas ela ainda não está valendo. A implementação do serviço será feita de forma escalonada e a ideia é concluir o processo em 3 meses. O mercado aposta na popularidade do WhatsApp entre os pequenos negócios como forma de impulsionar as operações entre pessoas físicas. E a Ano Food 2023, Feira Internacional de Alimentos e Bebidas, reúne mais de 300 expositores em São Paulo. É uma vitrine de novidades e oportunidades, como mostra o repórter Gustavo Carvalho. O universo chamado Alimentos e Bebidas, o setor que representa 20% de todo o produto interno bruto brasileiro, está reunido em São Paulo para a 4ª edição do Ano Food Brasil. Se a gente analisar essa indústria de 40 mil empresas que é hoje no Brasil, você tem chances para todo mundo. Só que o pequeno e o médio, o micro, ele tem um pouco de dificuldade de encontrar aonde colocar o produto dele, como fazer. Ele não tem uma grande equipe de venda, ele não tem um sistema digital que atende todos os mercados. Então, ele estando aqui, ele vai conseguir fazer essa conexão que ele não tem essa facilidade, tendo leads e vendas para talvez o ano todo. Pode ser grande ou pequeno, não importa o tamanho. Aqui o que vale são produtos com a qualidade esperada pelo mercado, soluções e boas ideias como a do Natan. O coordenador comercial representa uma empresa de Juiz de Fora, Minas Gerais, de quase 4 décadas, que produz condimentos, molhos e temperos. Além da produção própria, a portuense terceiriza a sua estrutura fabril e coloca no mercado alimentos de outras 7 empresas.
A empresa surgiu através do pai da atual diretora, ele era representante de uma marca de massas, de macarrão, e ele viu a oportunidade de incluir no mix dele também condimentos, porque ele já ia oferecer para os mesmos clientes. Ele criou essa marca portuense e com o passar do tempo ele viu a necessidade de trazer mais faturamento para a empresa. E essa necessidade ele supriu trazendo marcas próprias para produzir com a gente. Tem um modelo de terceirização, que a pessoa já tem a própria receita, já tem a marca e etc. e produz com a gente. Então ela manda a receita para a gente faz de acordo com a receita que ela quer, embala e entrega. O outro modelo é o de marca própria, que a gente usa as nossas receitas e só coloca a marca do cliente. Por exemplo, você quer fazer a sua marca de uma linha de molhos. Aí você experimenta a nossa linha, dá o ok na nossa receita, e aí você só faz o seu rótulo, a gente coloca o seu rótulo, vende para você e você revende com a sua marca na sua região. E não para por aí. Você com certeza já ouviu falar em cranberry, a frutinha azedinha e levemente adocicada, que é um produto genuinamente americano. E esta cooperativa, que reúne pequenos produtores do norte dos Estados Unidos, veio até a Anufood com o objetivo de fazer a ponte com os estabelecimentos brasileiros. A gente está mostrando para as pessoas que estão aqui na Anufood um pouco mais sobre a fruta e ajudando se eles quiserem produtos com cranberry. Seja para os restaurantes, seja um supermercado, seja uma indústria, a gente vai ajudar eles a encontrar nos Estados Unidos ou aqui no Brasil quem vende esse produto. Além de promover diversas parcerias, é preciso falar sobre o comportamento de compra, layout de estabelecimentos, atendimento ao cliente. Bom, gente, em feiras como essa, geralmente tem estandes imersivos como esse aqui, que reúne diversos expositores com foco em supermercados. Tem máquinas profissionais, balanças, telas para colocar ali os alimentos expostos com cardápios. E olha só que legal, tem até a apresentação de uma padaria, que além de trazer como expor cada produto em seu local, olha só que bonito, o visual é incrível, dá vontade de comprar tudo que está aqui, né? Também evidencia a importância de um bom atendimento, que claro, né? Tudo isso faz sim a diferença no resultado final, para fidelizar o cliente. A gente tem 90 horas de conteúdo em mais de 6 auditórios. Um muito importante é o Congresso de Supermercados de Bairro. Ele sim mostra para o pequeno supermercado como fazer para ter melhor rentabilidade, vender melhor. Inclusive dentro dele tem um curso só de açougue, que é uma área muito importante que traz um retorno muito grande para o mercado. Então se ele souber apresentar melhor a carne, cortar melhor e vender melhor, ele vai ter uma renda melhor e com isso ter mais visitantes na loja dele. E vamos conferir outras feiras para este mês de abril. O Media Master, evento voltado para a comunicação, acontece em Campinas, nos dias 18 e 19 de abril. O setor infanto-juvenil é tema de uma feira internacional em São Paulo, nos dias 24 a 26. Simultaneamente, acontece a Feira Internacional de Negócios em Puericultura e Desenvolvimento Humano. O ERP Summit, evento voltado para a gestão de software, fica no Expo Center nos dias 25 e 26 de abril. De 25 a 29, o São Paulo Expo recebe a Automec, Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços. O setor têxtil se reúne em Goiânia para a Contex 2023, no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica, de 26 a 29 de abril. A Beauty Show de maquiagem e unhas fica no Expo Center Norte, de 29 de abril até 1º de maio. E o aumento dos custos continua sendo um dos principais problemas enfrentados pelos pequenos negócios. Mas a falta de clientes preocupa um número cada vez maior de empreendedores. E é esse o assunto de hoje da nossa conversa com o César Rissetti, diretor de operações do Sebrae Paraná. César, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Então, de fato, aí, nossa segunda pesquisa aí com o IBGE mostra alguns pontos aí de alerta e preocupações, né, com os empreendedores. É verdade, César. César, e esse aumento dos custos continua, de fato, sendo o principal problema, né, enfrentado pelos pequenos negócios, né? Sim, na pesquisa que a gente realizou no Brasil inteiro, né, junto com o IBGE, na segunda edição do Pulso,
Dentre as preocupações que os empreendedores entrevistados colocaram, a primeira preocupação foi, de fato, o aumento de custos, né? Então, a gente ainda está vendo, né, um cenário que está cedendo à inflação, né, como tem mostrado, né, os indicadores mais recentes, né? Entretanto, você teve aumento de custos nesse início de ano que ainda permaneceu, né, e já vem do ano passado, né? A energia, né, teve o seu aumento, insumos, mercadorias, né, que teve reajustes, né, que se fazem no início do ano e que tem impactado, obviamente, os pequenos negócios. E uma preocupação adicional que isso traz é que a própria pesquisa mostrou a dificuldade que os empreendedores estão tendo de repasse desses custos para os clientes, né? Então, uma grande parte, né, dos custos, de acordo com a pesquisa, estão tendo que ser absorvidos pelas empresas, né? Então, isso é um cenário, né, que faz com que aspectos como de gestão sejam mais relevantes ainda para que você consiga, como empreendedor, né, absorver esse aumento de custo de algumas mercadorias que estão tendo, sem precisar repassar para o consumidor, né, em função de um cenário, né, de mercado que a gente está vivendo. Esse cenário, né, César, também acaba impactando aí a presença dos clientes, né? E é justamente essa falta de clientes que tem preocupado cada vez mais aí um número maior principalmente de micro e pequenos empreendedores, né? A segunda, né, o segundo motivo, Bruno, que se colocou na pesquisa, né, o aumento de custos foi o primeiro, apontado aí por praticamente 37%, quase 40% dos empreendedores. Em segundo lugar na pesquisa vem a questão da falta de clientes, com 27% dos respondentes aí que estão, né, sentindo a dificuldade, né, de mercado, né, a falta de cliente. Então, essa segunda preocupação tem muito a ver com a dificuldade, né, que os empreendedores têm de repassar esse aumento de custo, né? Então, muitas vezes, né, o cenário que o empreendedor enfrenta não permite que ele repasse custo para o seu cliente, né? Principalmente quando você tem essa falta de clientes. Então, é um momento aí de inflexão que a gente está tendo, né, na economia brasileira, tanto que o ano de 2023, quando comparado com 2022, ainda tem um crescimento, mas um crescimento menor do que foi em 2022. Então, a gente está passando por um momento de transição na economia. E isso impacta, obviamente, o mercado, impacta a renda do consumidor e, portanto, impacta o consumo. E ao impactar o consumo, né, as micro e pequenas empresas aí enfrentam esse cenário aí da dificuldade de venda, né, da falta do cliente. Então, esses dois pontos foram alertados pelo cenário aí traçado na pesquisa, e o que a gente tem que fazer é ajudar o empreendedor a passar por este momento, né? Fazer com que ele consiga atravessar esse momento de inflexão que a gente está tendo na economia brasileira. Agora, César, mesmo diante desse cenário de dificuldades, os pequenos negócios não deixaram, né, de fazer investimentos e buscar melhorias de produtividade e gestão, né? Sim, a gente percebe como o empreendedor ele procura alternativas, né? Então, a mesma pesquisa, né, mostra que muitos empreendedores estão investindo, né, investindo em maquinários, investindo em novas formas de comercialização. Inclusive, a mesma pesquisa, Bruna, apontou que 70% aí dos empreendedores estão realizando aí suas vendas por meio da internet, né, e o WhatsApp. Recentemente, a entrevista anterior aí mostrou mais uma funcionalidade de pagamento por meio dessa ferramenta, e essa ferramenta tem sido muito utilizada para a venda, né? Então, muitos empreendedores estão inovando, estão investindo, né, procurando novos mercados exatamente para passar por esse momento. Por isso que a gente, né, está colocando aí sempre à disposição dos empreendedores várias alternativas para eles, né, conseguirem passar por este momento adverso. Então, a gente tem aí programas que ajudam a produtividade com o nosso Brasil Mais, então ajudar a empresa a racionalizar os custos, ampliando as vendas, né, por meio de canais alternativos, e temos soluções, né, de consultoria e cursos, né, para ajudar o empreendedor, né, a encontrar alternativas de investir e conseguir o retorno desse investimento por meio de canais de comercialização. Então, as pessoas estão, sim, se preparando, né,
e a gente está aí à disposição, aí, obviamente, dos empreendedores para ajudar eles a passar por este momento aí que a pesquisa tem apontado, que é um momento de dificuldade com o cliente e de aumento de custos de produção dessas empresas. Perfeito, César Rissetti, diretor de operações do Sebrae Paraná. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente, ao vivo, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço, Bruno. Uma boa semana a todos, né? E continue aí contando com o Sebrae para passar, né, por esses cenários, né, e sair melhor lá na frente. A Tupperware, mais famosa fabricante de potes de plástico do mundo, anunciou que há dúvidas sobre sua capacidade de continuar em operação por mais um ano. O anúncio foi dirigido à Agência Federal dos Estados Unidos, que regula o mercado financeiro. A Tupperware admitiu dificuldades financeiras causadas pela alta de juros e destacou a possibilidade de quebrar o contrato de empréstimo devido à necessidade de mais tempo para renegociação. E o correspondente Felipe Vieira acompanha ao longo da semana o encontro de representantes brasileiros que estão no Cazaquistão para articular acordos econômicos. Felipe, bom dia para você. Qual é a novidade de hoje? Conta pra gente. Bom dia, Bruno. Bom dia aos assinantes do canal Empreender. A novidade de hoje é que finalmente chegou o grande dia, o dia do encontro empresarial entre cazaques e brasileiros. O segundo encontro, o primeiro foi realizado há 2 anos no Brasil e agora na Confederação Nacional da Indústria, e agora teremos esse novo encontro aqui em Astana. A situação nesse momento é a seguinte: as autoridades estão chegando, né, e a gente aguarda o início por volta de 6 horas da tarde no horário local. O presidente da FIERGS, Federação da Indústria do Rio Grande do Sul, o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Gilberto Porcelo Petri, comanda o encontro pelo lado brasileiro. E antes de sair do hotel, ele falou a respeito da importância do dia de hoje nessa missão empresarial brasileira que visita o Cazaquistão. Hoje da nossa missão empresarial de 5 dias, que é o segundo seminário Brasil-Cazaquistão na área econômica, né? O primeiro foi realizado em Brasília e o segundo é aqui em Astana. Hoje nós vamos ver as possibilidades que se apresentam mais efetivamente para empresários brasileiros e empresários do Cazaquistão. Nós teremos a presença de empresários que vieram conosco e outros que estão aqui, que têm unidades na Europa ou inclusive no próprio Cazaquistão, como é o caso da VEG. Pensamos que vai ter um bom resultado essa iniciativa que nós trouxemos para cá, fazendo essa missão prospectiva, porque o Cazaquistão ainda é um país um pouco inexplorado e desconhecido dos brasileiros. Nós pretendemos, com isso, aproveitar essas oportunidades. Ontem ainda nós conversamos com o pessoal da área da construção e disseram que se constrói muito aqui. Astana é uma cidade que está recebendo 50 mil pessoas por ano e tudo isso precisa habitação e precisa mobiliário. A indústria moveleira brasileira pode ter boas oportunidades no Cazaquistão. E 3 grandes empresas brasileiras estarão representadas nesse encontro aqui em Astana: a VEG, a Embraer e a Tramontina, que vão trazer aí oportunidades de negócios para os cazaques e buscar, claro, vender seus produtos para eles. A Embraer, por exemplo, já tem 12 aviões transportando cazaques que foram vendidos para Air Astana. Por enquanto era isso. Eu volto mais tarde na programação do canal Empreender, Bruno, com novas informações e aí já o encontro em andamento. Obrigado a você, um bom dia. Para você também, Felipe, portas abertas aqui sempre para você. Até a próxima. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com o Sebastião Garcia. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.